Verso 15, a palavra de Deus diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus, estamos aqui na tua casa nessa noite, Pai, e cremos, Senhor, na verdade da tua palavra. Precisamos, meu Pai, resgatar aquilo que o Senhor nos ensinou e colocar em prática todos os dias na nossa vida, crendo, meu Deus, na presença do teu Espírito Santo em nosso meio, crendo na presença do teu Espírito Santo em nós, crendo, Senhor, que de nós há de sair, meu Deus, uma palavra profética nesse tempo, há de sair uma palavra de salvação nesse tempo. Sê conosco, meu Pai, nessa noite, derrama a tua graça na tua casa e nos faz compreender a tua palavra em nome de Jesus. Queridos, aqui diante desse texto, nós nos deparamos com uma visão na qual a Bíblia diz que o servo do homem de Deus, ele quando se levanta, ele vê algo. E o que ele vê deixa ele aterrorizado, o que ele vê deixa ele trêmulo, o que ele vê deixa ele assombrado, amedrontado, ao ponto agora dele voltar para dentro da sua casa e exclamar ali ao seu Senhor: o que faremos? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos no ambiente de trabalho, fazemos na nossa casa, fazemos com os nossos familiares. Existem situações que nós observamos e procuramos na nossa mente uma resposta. E quando não achamos uma saída para aquele problema em nós mesmos, buscamos às vezes a ajuda de outras pessoas. E a nossa pergunta por vezes é: o que faremos? Mas a pergunta, ela veio diante de uma circunstância, diante de algo que foi visto. E dentro desse quadro, uma pergunta também se faz necessária: o que é real? O que é a realidade? A pergunta que foi feita tem uma resposta que é a mais fácil de todas. O que é real? Real é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso tocar. Mas quantos de nós muitas vezes não já estivemos em um sonho e você só descobre que aquele sonho não era real porque você depois acordou? Mas enquanto você estava vivendo aquele sonho, você tinha plena convicção de que você estava vivendo uma outra realidade. Você, enquanto estava naquele período de sono profundo, a sua mente e a sua consciência não lhe conseguia distinguir uma outra realidade que não fosse aquela na qual você estava inserido. Quantas vezes a gente na nossa casa, muitas vezes, ouve um barulho e a gente já ouve passos e daqui a pouco a gente já imagina que tem alguém andando dentro de casa e já saímos desesperados. Tem gente que já guarda um porrete de trás da porta, outro tem uma faca de cozinha que vai lá e pega, porque na sua cabeça a realidade lhe diz que algo está acontecendo. E quando você chega, muitas vezes é um gato que pulou dentro de casa,
e está tentando pegar um bife na panela. E o que você vê muda a percepção, porque entenda, irmãos, a realidade no seu todo, ela pode ser compreendida quando todos os seus sentidos lhe dizem a respeito de algo. Você vê, você ouve, você toca, você sente, você cheira. E essa é a compreensão que nós temos como seres humanos daquilo que é real. Real é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu posso ouvir, é aquilo que eu posso sentir. Só que a palavra de Deus nos mostra e nos adverte que existe um mundo que é tão real quanto esse que nós estamos vendo. Um mundo que é tão real quanto essa cadeira que você senta hoje, nessa noite, e lhe impede de cair no chão. E olhe que muitas pessoas tomaram tombos, porque pela última vez que olharam, tinha uma cadeira atrás delas, e quando vão se assentar, alguém puxou a cadeira, e ela já não estava mais dentro daquela realidade que você imaginava há minutos atrás. Mas hoje você se encontra nesse ambiente, cercado por paredes que você julga que são reais. Por quê? Porque você está vendo e sabe que se você for até elas e colocar a sua mão, você vai sentir a textura de uma parede, a dureza de uma parede, a firmeza de uma parede. E na sua mente, o que você vê e o que você toca é real. Mas o mundo do espírito, ele não pode ser compreendido com olhos naturais. O mundo do espírito, ele não pode ser acessado com mãos naturais. E essa realidade encontra-se imersa na nossa, todos os dias, e nós não podemos ver com os nossos olhos carnais. Mas o fato de você não poder ver, o fato de você não poder tocar, não significa que isso não é real. A realidade muitas vezes é construída na nossa mente, de acordo com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós sabemos. Por exemplo, a Bíblia diz que para o homem, dentro do jardim, tinha algo que era real. Tinha uma árvore que Deus plantou. E aquela árvore, ela dava frutos. E eram frutos atraentes aos olhos, que pareciam saborosos ao paladar. Ele tinha a sensação de que se ele comesse aquela fruta, ela ia estar muito deliciosa. Eu brincava com minha esposa esses dias, dizendo, quando eu era criança, que eu via às vezes alguma cena daquela de novela, né? Que tinha aquela mesa de café da manhã, servia ali não sei quantos cachos de uva, pera, maçã, mamão, suco de laranja, bolo. Eu ficava olhando aquilo, imaginando, meu Deus, deve estar tudo muito gostoso ali, né? E uma vez eu vi um ator dando um depoimento, dizendo que eles gravam aquelas cenas ali, levam muito tempo gravando, e que às vezes aquele suco de uva nem suco é uma água com tinta dentro ali, um quisuco, um negócio, que aquela uva às vezes está azeda que ninguém nem imagina, que o bolo está frio, e que eles não comem aqueles negócios ali, que fica ali mesmo só para encenar. Mas a gente que vê a cena, cria a expectativa de que está tudo uma delícia. E o homem olhava para aquela fruta e era essa a sensação que ele tinha pelos seus olhos, que no dia que ele comesse, aquilo ia ser muito saboroso para ele. Mas isso existia apenas na sua imaginação. Não era real, era o que ele imaginava. Só que existia uma realidade diante dele todos os dias que ele não via. Era real, mas ele não via. Existia algo que não era real, mas ele imaginava. E a imaginação, ela tem o poder, preste atenção nisso, de trazer à realidade coisas que não são reais.
Ele olhava para a fruta e imaginava que era real o fato da fruta ser deliciosa. Ele imaginava que ele ia comer a fruta mais gostosa do jardim, mas isso só existia na mente do homem, não era uma realidade. Enquanto que existia uma outra realidade, que ele via todos os dias, mas não enxergava. No dia que ele desobedece a Deus, e no dia que ele come da fruta, talvez ele tenha descoberto que ela não era tão boa assim como ele imaginava que fosse. Ele agora enfrentou a realidade da sua decisão. Deixou de ser uma imaginação para ser algo real, algo concreto. E agora algo que ele não via, ele passou a ver. Algo que era real, mas que estava oculto aos olhos dele. Ele agora olha para a mulher e vê que a mulher estava nua. E a mulher olha para o homem também e vê agora que o homem também estava. Mas não já estavam antes? O que é que mudou? O que mudou foi a realidade? Eu quero que vocês pensem comigo nessa noite. O que mudou foi a realidade? O que mudou? O que é real? O homem não estava nu antes? A mulher não já estava nua antes? E por que que ele não via? Porque a realidade é produzida pelaquilo que nós temos a capacidade de enxergar e processar com a nossa mente. A realidade. Muitas vezes nós vemos coisas e imaginamos como essas coisas são. Mas depois que você experimenta, agora na sua mente, você tem uma nova informação sobre aquilo. E de repente, você olha para aquela coisa e agora a concepção que você tem a respeito daquilo já não é mais a mesma. Mudou, mas não mudou o objeto, mudou a sua mente. Mudou a sua concepção. A realidade é moldada de acordo com a nossa mente, com o nosso entendimento. E boa parte daquilo que nós administramos na nossa mente vem por aquilo que nós temos a capacidade de enxergar. E o problema, irmãos, é que quando nós estamos com os nossos olhos espirituais fechados, nós enxergamos coisas e tiramos conclusões dessas coisas que não são as mesmas conclusões de quem enxerga aquelas mesmas coisas com olhos espirituais. Não é o objeto quem muda, mas é a percepção de quem está olhando. Já viu aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? São duas verdades a respeito de um mesmo objeto e que depende exatamente de quem olha. Você bota um copo pela metade de água e pergunta a alguém: o que você vê? Tem gente que vai lhe dizer: o copo está meio cheio. Outros vão dizer que o copo está meio vazio. Depende do referencial. Os olhos espirituais fazem com que o homem tenha percepções de realidades de forma distintas. E o problema é que quando eu não tenho olhos espirituais, eu posso ser assaltado por sentimentos que não são reais. Eles não existem de fato. Mas na minha mente, eu já criei cada um deles. Já criei cada uma daquelas hipóteses. E elas já passaram a ser reais na minha vida. É por isso que a gente vê muita gente sofrendo de ansiedade. Porque as pessoas imaginam um futuro, imaginam como ele vai ser, aceitam aquela condição, procuram na sua mente uma saída, não enxergam, perdem a esperança e começam a sofrer já por antecipação. A realidade ainda não existe. Um exemplo simples:
da minha vida, eu gosto de dar exemplo da minha vida. Essa semana agora que passou, eu cheguei a comentar um mês atrás, acho que com minha esposa, com o pastor Clóvis, com mais algumas pessoas. Eu disse, rapaz, eu não entendi aqui o que aconteceu. Nunca aconteceu isso até hoje. Desde que eu me formei, nunca aconteceu isso, dessa forma como aconteceu agora. Para essa semana que passou, são 5 dias na semana, não é isso? De segunda a sexta. Eu tinha 7 audiências em 5 dias. 7 audiências em 5 dias, porque 2 dias dos 5, eu ainda tinha audiência de manhã e de tarde. Então, a semana que passou, há um mês atrás para mim, significava que eu ia viver uma loucura, porque eu ia ter audiência todos os dias, e em alguns dias ainda seria pela manhã e pela tarde. Tinha dias que eu tinha audiência 9 horas da manhã no comércio, e 2 horas já tinha que estar em Lauro de Freitas de novo. Eu já estava imaginando que ia ser uma semana que ia ter um desses dias que eu não ia conseguir almoçar, eu já ia ter que ver alguém para ver se conseguia vir numa quarta-feira pregar aqui, porque eu não sabia como eu ia fazer. E eu fiquei vendo aquela agenda, eu olhava o mês de abril, eu disse, rapaz, eu só tenho uma audiência no mês de abril. E adivinha que dia cai? Dia 1º de abril, para emendar com a semana que passou atribulada. Ia ser a semana toda de audiência, ia ter o sábado, domingo, ia ter audiência de novo na segunda, na terça e na quarta. Era a última audiência, ficava o resto do mês de abril todo sem ter uma audiência. Caiu tudo de uma vez. E eu comecei a ver aquilo, só que a gente não sabe o futuro. Quem ia imaginar que o coronavírus ia suspender uma semana inteira de audiência? E todas aquelas audiências que estavam programadas, nem uma delas foi realizada. É algo simples, algo que não me trouxe um impacto tão grande, no sentido de que eu não tive que mobilizar muita coisa para me programar para essa semana. Não aconteceu, tudo bem, mas quantas vezes é assim que acontece na nossa vida com coisas sérias, com coisas reais? Daqui a um mês você vai ter uma semana atribulada, e a gente começa a sofrer por causa daquela semana atribulada. Alguém chega para você e diz, olha, eu ouvi dizer, não sei direito, mas eu ia saindo lá da sala do chefe, e disse que alguém da empresa vai ser demitido. E você acha que vai ser você, e começa a imaginar, e já sai de casa, já quer ir andando para economizar o dinheiro do transporte. Você passa, já vê a barraca do acarajé ali, e você com fome, e diz, eu vou guardar esse dinheiro do acarajé, porque se no mês que vem eu tiver demitido, esses R$5 já vai fazer falta. Irmãos, a gente começa a sofrer pela demissão de uma realidade que não existe. Você vai no médico, o médico diz, meu irmão, eu tirei uma radiografia aqui, eu vi um caroço. Pronto, estou de câncer, vou morrer. Tem gente que é exatamente assim. Já procura um advogado, eu quero fazer um testamento. Espera aí, meu irmão, o que é que você tem? Não, eu fui no médico e ele disse que eu estou com um caroço. Mas que caroço é esse, irmão? Não sei, ele disse que eu tenho um caroço e eu vou morrer, e antes de eu morrer eu já quero deixar tudo resolvido. Espera aí, meu irmão. A pergunta é, a morte dessa pessoa é uma realidade? Ela já morreu? Na mente dela já. Na mente dela, ela já morreu. Irmãos, eu tenho um conhecido meu, ele morava na roça, e aí ele está em casa, daqui a pouco ele viu aquele vulto passando na parede, era ladrão. Ele tinha uma espingarda naquele tempo, podia ter arma ainda, né, esse pessoal da roça. Ele pegou uma caixa de cartucho de 12, virou para as moitas que tinha, toda a moita que tinha no sítio dele. Esse homem deu tiro de 12 para cima e para baixo. Quando acabou as balas dele, ele foi chamar o vizinho. Só, meu irmão, eu estava aqui, vi no muro ali, passando certinho, a sombra dos caras, eles se esconderam nesse mato, o vizinho também assombrado, pegou mais bala, deu bala a ele, aí os dois agora dando tiro nessas moitas, cortaram as moitas que não ficou um talo de mato de pé. Quando eles cansaram de dar tiro, que gastou as balas tudo, um papagaio, um periquito, sei lá o que é que ele tinha lá dentro da casa dele, num pé de árvore,
saiu de dentro do mato pulando. Ele estava em casa, o bicho estava na árvore e fez qualquer manobra de lá e passou na frente da lâmpada. Quando passou na frente da lâmpada, a sombra do bicho projetou no muro do sítio. Ele viu exatamente as pessoas andando, mas era a asa do bicho sendo projetada pela lâmpada no muro lá embaixo. Exatamente, Colosso, exatamente. Foi a mente dele que criou uma realidade que não existia, que nunca existiu. E ele deu tiro nos matos tudo. Eu acho que se tivesse uma cobra ali naqueles matos, eliminou naquele dia. De tanta bala que aqueles matos viram. Irmãos, esses são exemplos que nós estamos dando, porque eu quero entrar com vocês em algo muito forte. Nós, igreja do século 20, perdemos a referência do que de fato é o mundo do Espírito, porque na maior parte das vezes negligenciamos a presença de Deus no nosso meio e negligenciamos a maior ferramenta que nós temos de conexão com o mundo do Espírito, que se chama oração. Eu ontem de noite fazia um momento de reunião com alguns familiares meus. E o que eu passava, o sentimento que estava no meu coração, é que hoje um crente, eu não estou falando de uma igreja, mas um crente, ele não tem a convicção de que se ele orar, e Deus ouvir a oração dele, de um único crente, Deus pode fazer essa praga cessar da noite para o dia. É o único crente orando. Perdemos essa certeza. Perdemos essa referência, perdemos essa convicção, os nossos olhos estão se fechando para a realidade espiritual, estamos ficando cegos espiritualmente, não estamos crendo de verdade no poder que a oração tem, porque a igreja está perdendo o elemento de conexão com o mundo do Espírito, que é o Espírito Santo. Tem igreja que você entra, tem estudo bíblico, tem batismo, tem hermenêutica, propedêutica, e você gosta de palavra difícil aí, depois me arruma mais umas para eu falar e outro dia que eu pregar, mas tem tudo que vocês imaginarem de teologia, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, um dia eu refletindo sobre isso, o exemplo que me veio muito forte na minha mente, eu já falei isso aqui uma vez na igreja, mas imagine que eu botasse diante de vocês aqui nessa noite um aparelho televisor, uma televisão. Todos vocês aqui já tiveram experiência um dia de ter visto uma televisão funcionando, sim ou não? Agora a pergunta é, se nós levássemos aquela televisão no meio de uma tribo indígena e eles olhassem para aquilo, qual seria a percepção deles sobre o que eu coloquei ali? O que é que vocês acham que eles imaginariam sobre aquilo? Um pedaço de vidro preto na frente deles. Qual é a expectativa deles? Só em olhar, eu não expliquei nada, só coloquei ali aquele quadrado de televisão ali. Tente se imaginar olhando para uma televisão a primeira vez sem saber o que vem dali. Agora imagine que eu lhe dou a missão de tentar explicar para aquelas pessoas para que serve a televisão. Você ia dizer a eles que a televisão consegue transmitir a imagem de uma pessoa. Talvez você pode ter um conhecimento mais aprimorado, que você pode falar dos circuitos da televisão. Você pode dizer como ela funciona, porque tem um banco capacitor, porque tem um tubo de imagem, porque a imagem é uma onda eletromagnética do reflexo da luz e que a televisão consegue captar isso e retransmitir e reprogramar. E você pode dar uma aula em um curso para todo mundo e todos os índios ficarem craques em montar e desmontar a televisão e compreender cada componente que tem dentro dela. A pergunta é, se você não ligar a televisão, ela serviu para quê? Serviu para quê, irmãos? Hoje ninguém quer um celular mais que não tenha nem acesso à internet. Imagine uma televisão que não funciona.
quem quer mais? Para que serve uma televisão que não funciona? Por mais que você tente explicar ao indígena a respeito da televisão, ele nunca vai chegar à plenitude da compreensão do que é de fato ver a imagem sendo reproduzida naquele pedaço de vidro. Para nós é algo que nós nos acostumamos. Como eu disse aqui no domingo, as mudanças, quando são feitas lentamente, nós não percebemos. Para quem já nasceu nessa geração, de que uma imagem aparecendo num pedaço de vidro é algo normal, as pessoas nem se dão conta que elas nem sabem por que uma imagem consegue ser transmitida ao vivo do Japão no Brasil simultaneamente. Elas não sabem, não têm a mínima ideia de que tecnologia é aquela. Elas só sabem que ela vê. Ela acredita na televisão porque ela vê a imagem na televisão. Mas talvez algum índio daquele pudesse duvidar. Eu não acredito que você tem como mostrar o que está acontecendo no Japão ao vivo, aqui no meio da minha tribo. Eu não acredito que a imagem de alguém vai voar pelo ar, vai entrar nesse aparelho e eu vou ver o que a pessoa está fazendo do outro lado. Para alguém que não viu uma televisão funcionando, pode parecer muito complexo entender essa realidade. Se nós formos lembrar que há muito tempo atrás, e não muito tempo, né, talvez, mas há coisa de 25, 26 anos atrás, quando você queria falar com alguém, você tinha que sair da sua casa, ir num telefone público, soltar uma ficha, ligava para um outro orelhão no meio de uma rua, ligava e pedia assim: você pode chamar fulano de tal para mim? Avisa ele que daqui a pouco eu estou ligando de novo. E desligava o orelhão e ficava do lado enquanto outra pessoa ligava, porque aí o vizinho que morava perto do orelhão, ou o cara que estava vendendo um suco ali do lado do orelhão, ia chamar a pessoa que você queria. Aí você ligava de novo, botava a ficha, dizia: agora eu quero falar com fulano de tal. Ó, fulano, eu vou falar rápido aqui, antes que a ficha caia. E hoje você fala com uma pessoa do outro lado do mundo, vendo a imagem dessa pessoa por um aparelho de celular na sua mão. E nós acreditamos nessa realidade. Você acredita que de fato está falando com a pessoa que está do outro lado. Mas muitas pessoas estão se aproveitando da confiança que nós damos àquilo que nós vemos para roubar. Ontem eu estava na casa do pastor Hélio e uma das pessoas da casa de paz teve seu celular clonado. Em coisa de 2 horas o golpista conseguiu R$3.000. Porque ele vê a última conversa que a pessoa teve, entra ainda um pouquinho no assunto e manda uma mensagem dizendo que está precisando de um dinheiro. E muitas pessoas que são próximas a você vão lá e depositam. E você não vê esse dinheiro mais nunca. O pastor Hélio começou a conversar com um bandido, mandou ele procurar uma igreja. Ele deu risada, mas disse ao pastor Hélio que estava indo gastar o dinheiro porque já tinha conseguido R$3.000. E a vítima confirmou que de fato tinha acontecido aquele golpe, que alguns amigos dele, dos que ele soube, já tinham depositado realmente aquela quantia. Por quê, irmãos? Porque você vê alguém conversando com você, digitando do outro lado de um aparelho, e você na sua cabeça imagina que é real o que está acontecendo. Agora imagine alguém que acorda pela manhã, quando abre a porta, ele diz que vê uma tropa de cavalos e carro de guerra cercando uma cidade inteira. Era real ou não era real o que ele estava vendo? Era. Era carro de mentira? Não. E o que é que eu faço quando eu vejo uma situação a qual eu não tenho controle sobre ela? O que é que eu faço quando eu vejo agora um inimigo muito mais poderoso do que eu, cercando toda a cidade e vindo ao meu encontro? Se essa é só a realidade que eu consigo ver, eu não tenho outra receita a não ser entrar em desespero,
a não ser ficar ansioso e começar a imaginar agora como é que esses inimigos vão me matar. Se eles vão ser bonzinhos, vão cortar logo minha cabeça, ou se tem um lado do outro lado que vai começar cortando meu dedo, vai cortar minha mão, meu pé, e eu começo agora a entrar em pânico e desespero, imaginando se eles vão tocar fogo em mim, se eles vão me pendurar numa cruz, se eles vão me enforcar, e começo a sofrer com a minha morte antes dela acontecer. Mas eu disse a vocês sobre 2 assuntos que nós estamos tratando nessa noite. Sobre aquilo que eu vejo, que trago a realidade e tiro compreensões daquilo. Falei que o Espírito é quem abre a nossa visão para que eu compreenda agora a completude de uma realidade. Mas eu falei também sobre a oração. E falei que essa talvez seja a maior falha da igreja do nosso tempo. Porque nós não temos crido de fato na oração. Nós não temos mais a convicção de fato de que as nossas orações estão sendo ouvidas por Deus. Nós oramos e achamos assim que eu orei porque eu tinha que orar para que a coisa agora vá concorrendo para uma hora acontecer. A oração vira um acessório de um conjunto de ideias, de um conjunto de forças positivas. Eu tenho que ter um pensamento positivo, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, e aí as coisas vão acontecer. Mas eu perdi a compreensão de que a oração, ela movimenta o mundo do Espírito em uma realidade instantânea. Que Deus pode fazer, como Ele pode não fazer, porque Ele é Deus. Mas eu tenho que ter a convicção e a certeza de que quando eu tenho o Espírito de Deus, quando eu faço a oração, essa oração ela chega diante de Deus. Porque o servo do profeta que não tinha o Espírito de Deus, ele via uma realidade, e aquela realidade para ele dizia: você vai morrer, não tem mais jeito para você. Quando o profeta vê a mesma realidade que ele viu, mas é a mesma realidade que ele viu, a mesma cena, o profeta disse: não tenha medo. Espera aí, meu irmão, esse profeta está de onda com a gente, não é possível. Esse profeta está brincando com a gente. Ele não viu ainda o tamanho da espada dos caras que estão lá fora. Ele não viu ainda a velocidade que aqueles cavalos correm. Ele ainda não sabe a fama desse exército que chegou aqui. Esse profeta está desinformado. Não é possível que ele esteja vendo exatamente o que eu estou vendo e a conclusão dele seja: não tenha medo. Só que o profeta libera agora uma palavra e diz a ele: não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que... Aqui agora entra o processo da oração. A Bíblia diz: e Eliseu orou. E Eliseu orou. A oração, irmãos, ela foi objetiva. A oração, ela servia exatamente para o propósito pelo qual o profeta precisava naquele momento. E a oração dele foi: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Mas o inimigo também não estava vendo os carros e as carruagens de fogo. Às vezes nós nos contentamos apenas em ver a glória de Deus, ver o mover de Deus. Eu vim para a igreja e na igreja foi um mistério e foi aquele movimento, então eu estou na presença de Deus, eu estou andando com Deus, está tudo certo. Calma, irmãos, porque Deus abriu seus olhos para ver o mundo do Espírito, não significa que providências não precisam ser tomadas. O exército agora está vindo. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos orar de novo. Primeiro, a oração é para abrir os olhos. Agora, a oração foi para fechar os olhos.
mas agora para fechar os olhos dos inimigos. O profeta diz: fere estes homens de cegueira. E a Bíblia diz que então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Irmãos, se você abrir a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 8, no verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Você vai ver a Bíblia dizer: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós entramos na dimensão do Espírito de Deus, alguém vai chegar para você e vai dizer: olha, tem um problema se aproximando. Você que tem o Espírito de Deus, Deus vai abrir os seus olhos para que você possa ver. Só que às vezes, irmãos, entenda isso. Não adianta apenas você estar vendo. É preciso que quem está do seu lado veja também. Você é casado, você tem uma esposa, você tem filhos. E aí você vê que Deus tem uma provisão, que Deus tem uma solução, que Deus tem uma porta, você está crendo nisso, mas às vezes quem está do seu lado não está vendo. E a pessoa vai acordar de manhã lhe falando do problema, vai dormir de noite lhe falando do problema, vai acordar no outro dia de noite falando do problema, vai almoçar falando do problema, vai falar de noite de novo do problema. Irmão, chega uma hora que você não aguenta ouvir mais. O Espírito nos ensina como orar, nos ajuda como orar. O Espírito que está em nós. Se eu lhe perguntar, você faz a comida na sua casa com o quê? Com o que é que você cozinha a sua comida? Com fogo? Alguém cozinhou comida aqui sem ser com fogo? Teve alguém que pode ter usado micro-ondas, né? Não foi com fogo. Mas eu creio que a maior parte cozinhou com... Se eu lhe dissesse, o que você comeu hoje foi preparado pelo fogo, é uma verdade, mas significa que você sentou em sua casa e o fogo preparou tudo? Mas não foi o fogo quem cozinhou? Foi ou não foi? Mas teve que ter alguém para pegar o alimento e levar até o... É o Espírito que intercede por nós. Ele é quem nos ensina a orar. Então eu vou ficar dormindo enquanto o Espírito ora por mim. Então eu vou trabalhar e ganhar dinheiro enquanto o Espírito ora por mim. Às vezes nós não compreendemos, irmãos, que trabalhamos muito, que temos nos esforçado muito no plano material. E naquilo que de fato importa e traz resultado, temos falhado e temos falhado feio. Eu vejo as pessoas falarem com a naturalidade tão grande: rapaz, lá na empresa essa semana empenou. Foi mesmo, meu irmão? Foi, meu irmão. O bicho pegou lá. Só o sangue de Jesus. Sim, meu irmão, como foi isso aí? Meu irmão, olha, está fazendo lá agora um levantamento de estoque, balanço geral lá da empresa. Vai ter um balanço e a gente vai ter que trabalhar sexta, sábado e domingo. Vamos entrar no sábado e a gente não sabe que horas a gente sai. É mesmo, meu irmão, é. E o cara ainda chega para você às vezes cheio de orgulho para dizer: rapaz, foi pau esse final de semana, viu, meu irmão? Foi mesmo. Saí da empresa 3 da manhã, estou aqui quebrado. Amém, meu irmão. Irmão, vai ter um culto na igreja. De novo culto? Rapaz, esse negócio dessa igreja aí, eu vou conversar com esse pastor parece que não é muito certo não. Culto todo dia.
Às vezes é nos requisitado, irmãos, coisas no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E para o trabalho a gente entende que não pode dizer não. Porque se eu disser não no trabalho, o patrão pode me demitir. Então eu tenho que fazer a vontade do patrão. Se ele diz que eu tenho que trabalhar até 11 horas da noite, eu tenho que trabalhar até 11 horas da noite. Se ele diz que é para eu ir trabalhar no domingo e tem que acordar agora 5 horas da manhã, eu tenho que estar 5 horas da manhã no trabalho, porque eu não posso desagradar aquela pessoa, senão ele vai achar que eu sou irresponsável, vai achar que eu não estou afim do trabalho e vai botar outro no meu lugar. E a vontade de Deus, irmão, fica onde? Será que eu me empenho para fazer a vontade de Deus? Entenda o que eu quero dizer. Será que eu me empenho com esse mesmo esforço para que o Espírito de Deus venha e habite em mim? Porque se eu não tenho esse mesmo empenho, eu corro o risco de estar andando sozinho. E quando eu ando sozinho, eu estou lutando sozinho. E quando eu estou confiando em mim e no meu braço, eu de fato não vou achar espaço para buscar a Deus. De fato eu não vou achar espaço para buscar a presença de Deus, para orar a Deus. Por quê? Porque eu não preciso da presença de Deus, eu estou me virando bem sozinho. Está dando certo. Eu estou fazendo com o meu esforço mesmo e está dando certo. Eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sei negociar, eu sei fazer o trâmite da coisa. Para que eu preciso de Deus? Ah, Deus não, Deus no culto. Eu chego lá, canto a música, dou uma oferta, Deus fica feliz comigo e vou-me embora. O problema é que às vezes o inimigo se levanta. Às vezes o rio está na nossa frente. Às vezes a fome chegou na cidade. Às vezes o exército nos cercou. E é essa hora que vai fazer diferença. Quem tem comunhão com o Espírito e quem não tem. Porque quem está andando no Espírito vai ver o que o outro não consegue ver. Enquanto alguém só está vendo calamidade, enquanto alguém só está vendo morte, quem está com o Espírito está dizendo: o que está comigo é maior do que o que está com ele. Ah, você está com essa fé toda, é? Pois agora, eles estavam só cercando, mas agora eles estão vindo e o pau vai quebrar agora. Pois a mesma oração que eu faço para que os olhos sejam abertos, Deus agora cega os olhos dele. E a Bíblia diz que o exército inteiro ficou cego, rodando, porque eles não podiam mais compreender a realidade à sua volta. Mas por que, irmãos, que aconteceu algo tão sobrenatural? Porque um profeta cheio do Espírito Santo de Deus orou a Deus. Algumas recomendações nós temos sobre a igreja do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5, no verso 17, ao 19, eu já estou encerrando. 1 Tessalonicenses 5, verso 17, ele diz: orem. Como é a sua versão aí, o 17? Orem sempre, orem continuamente, orem sem cessar. E deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o 19: não apagais o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo. Orem sem cessar. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. E não extingais, ou não apagais o Espírito Santo de Deus. Aqui ele fala mais uma vez em apagar. E o que a gente vê que um fogo pode apagar é quando falta combustível. Uma igreja sem o Espírito de Deus é uma igreja que não ora.
É uma igreja que não tem resposta das orações. E depois que o Espírito vai embora, a gente não sabe como orar. A gente não tem quem interceda por nós. Irmãos, precisamos entender o poder que de fato tem na oração. Mas tem muita gente que quer orar sem ter o Espírito de Deus. Aí você tem um problema. Porque tem gente que quer ter o benefício do reino de Deus, mas não quer se submeter às regras do reino de Deus. Tem gente que só quer tirar a vantagem, só quer o proveito, mas não quer a parte da submissão. Ah, meu irmão, está no reino de Deus, é a melhor coisa que tem. Deus é bom, Ele nos abençoa. Como é que está seu relacionamento? Você é jovem, está namorando. Você sabe as regras que Deus deu para o relacionamento? Você está cumprindo? Você está se sacrificando? Ou de vez em quando dá umas escorregadinhas sem ninguém ver? Porque a presença do Espírito Santo talvez não seja algo tão importante para a minha vida? É o dia da batalha, irmãos, que vai diferenciar. É o dia que chega a chuva, é o dia que chega o vento, é o dia que chega a tempestade, que a gente vai descobrir qual é a casa que permanece de pé, da casa que desaba. Não é o tempo da bonança, não é o tempo da paz. No dia que está fazendo sol, essa igreja está perfeita. É cair uma chuva, tem que botar caco no chão, tem que botar pano no chão, porque o telhado está todo furado, a calha está com problema. Mas a gente só descobre quando vem. E quantas casas na chuva, elas desabam totalmente? Vem o exército inimigo. A realidade agora que enche os meus olhos não pode ser a realidade que enche a vida de alguém que não tem o Espírito de Deus. Eu tenho que compreender que existe um mundo espiritual à minha volta. Eu tenho que compreender que tem um Deus que está no céu e que Ele me conhece pelo meu nome. Eu não sou um pó, uma poeira no meio do nada, como o cientista quer que eu acredite. Que eu estou aqui por acaso, que eu vim de um macaco, que veio de um bicho que estava no meio de uma água, um ser atribulado do inferno que virou eu. Irmãos, eu fui criado por Deus. Meu Deus me conhece pelo meu nome. Eu sou importante para o meu Deus. O meu Deus me ama e ama cada um de vocês. E se vocês amarem Ele de todo o coração, buscarem a sua face e se encherem do seu Espírito Santo, se santificando, no dia da sua angústia, a Bíblia diz que você vai clamar ao Senhor e Ele vai ouvir o seu clamor. Precisamos resgatar a essência da oração. Precisamos mudar o nosso entendimento a respeito do poder da oração. Precisamos começar a olhar para as circunstâncias. Alguém vai dizer que para aquela pessoa não tem mais jeito. A outra do lado vai dizer que aquela pessoa não presta. O outro vai dizer que aquela pessoa é um cachaceiro. O outro vai dizer que aquele dali é um adúltero. O outro vai dizer que ali é um ladrão. Mas eu vou dizer, ali está a matéria-prima para Deus transformar. Ali está o palco para o nome de Jesus ser glorificado. Porque eu sei o poder que tem na oração. E sei que quando eu começo a orar, o mundo do Espírito começa a se mover. E quem não estava vendo, começa a enxergar. E quem estava enxergando, começa a não enxergar. Que possamos, irmãos, nessa noite, treinar a nossa mente para enxergarmos as coisas em uma dimensão espiritual. E que possamos crer, de fato, no poder da oração. No poder que há nas nossas vidas e nas nossas palavras, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho certeza que quando você começar a ver as coisas com os olhos de Deus, o Espírito de Deus que está em você vai colocar na sua boca as palavras certas para serem liberadas na hora certa e no momento certo,
para que o propósito de Deus seja cumprido nessa terra.